Vasco 5-1 para cima do Inter, um atropelo e um jogo que dá uma tranquilidade muito grande para essa reta final de Brasileirão pro torcedor vascaíno. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar aqui, olhando pro torcedor vascaíno, eu separei um chinelo do Vasco. Sim, um chinelo do Vasco. Você vascaíno que não tem um chinelo do Vasco, o link está na descrição. É bem bacana, bem bonitinho, bem baratinho também. Então quem é vascaíno eu indico que dê uma olhada. Bom, olhando como é que a partida se desenvolveu, é um Vasco que fez 2 gols muito rápidos e a partir dali já encaminhou essa vitória em um jogo que era muito tenso. O Inter vencendo colocava o Vasco, mantinha o Vasco com 42 pontos, sendo um Vasco que jogaria depois contra o Mirassol, que querendo ou não é uma das melhores equipes do campeonato, e uma última rodada que decidiria fora de casa. Porém, o Vasco consegue voltar a vencer depois de muito tempo, ficou 5 jogos praticamente. Praticamente não, ficou de fato 5 jogos sem vencer, 5 jogos com 5 derrotas seguidas, o que tirou muito da confiança do Vasco. Há um mês atrás a gente estava falando de um Vasco pegar a pré-Libertadores. E ontem, hoje ainda, talvez, falando de rebaixamento. Com esse resultado, acho que dá um alívio muito grande e eu não coloco mais o Vasco na disputa contra o rebaixamento. Mas de fato é um Vasco que entrou em uma fase muito ruim. E o Inter se mantém em uma fase muito ruim, ainda mais agora depois de tomar 5 do Vasco. O primeiro gol do jogo é com 2 minutos de partida, um gol que, olhando para o lado do Inter, não se pode tomar. Saída de jogo, bola com o Inter, bola na lateral direita. Não me lembro quem que estava com a bola, cara. Se foi o Vitinho, se foi o Aguirre, o Bruno Gomes, não me lembro direito quem foi. Mas foi uma jogada que o Inter estava construindo ela pelo lado direito e acabou perdendo a bola ficou com o Andrés Gomes, ele carrega e finaliza na gaveta, um golaço do Andrés Gomes, que fez uma grande partida. E ele abre o placar. O segundo gol do jogo é um gol do Ryan, uma escape do Paulo Henrique pelo lado direito, ele recebe uma bola longa, corta para o meio, dá o passe para o Ryan. A marcação parece que não conhece o Ryan, porque abre todo o espaço para o Ryan finalizar de esquerda. O Ryan é um dos melhores jogadores do campeonato. Só olhar os números dele, a importância que ele tem para o Vasco. Hoje, talvez ele seja o principal jogador do Vasco. Se a gente falar de qualidade técnica, o melhor é o Coutinho. Mas o cara que é mais importante pro clube hoje e quando for vender, pensando na parte financeira também, é o Ryan. É a grande promessa desse time do Vasco. Hoje, inclusive, talvez seja a grande promessa do futebol brasileiro, né, que já esteja desempenhando bem, né? Enfim, ele recebe um passe do Paulo Henrique, finaliza de muito longe, um chute forte, rasteiro, e faz ali o 2-0 com 10 minutos de jogo praticamente. Um jogo tão tenso, você conseguir abrir 2-0 tão rápido, dá uma tranquilidade muito maior para conseguir de fato fazer o seu jogo. E eu já quero destacar o seguinte: o Vasco fez esses 5 gols, mas praticamente nenhum com a cara do Diniz. Isso mostra que o Vasco se adaptou muito à partida. E isso é um mérito dos jogadores, mérito do Diniz também, de terem conseguido fugir do padrão do estilo de jogo do Diniz, que é troca de passes, enfim, até porque eu daqui a pouco vou chegar no tópico da chuva que teve indo para a reta final do primeiro tempo no intervalo, que fez o jogo mudar completamente, né? Enfim, o Vasco faz 2-0. O Inter encontra um gol aos 47 do primeiro tempo, já indo para essa parte final. Gol na base da bola aérea, já num momento que estava chovendo bastante. Uma bola alçada no meio da área, bate no Ricardo Matias e acaba entrando. Um gol muito mais achado do que construído. Por sinal, o primeiro gol do Vasco é um erro na saída de jogo do Inter. O segundo, sim, é um mérito maior do Vasco, mas que todo mundo tinha que saber que o Ryan é canhoto. Deveria já se preocupar em fechar melhor a perna esquerda do que qualquer outra coisa. E o gol do Inter também é um gol achado. Então, nos 3 primeiros gols, 2 tiveram falhas que se as defesas tivessem executado o seu propósito, né, que é justamente defender de forma correta, não teria resultado nesses 2 gols. Um para o Inter e um para o Vasco, né? Mas futebol é feito de erros e acertos. O Inter errou no início, tomou o gol do Andrés Gomes, o Vasco errou no final do primeiro tempo, tomou o gol do Ricardo Matias e colocou o Inter no jogo. Tem uma chuva muito forte já nessa reta final de primeiro tempo, que se intensifica no intervalo, o jogo fica parado por mais de uma hora, tinha grandes possibilidades do jogo ser adiado para amanhã, mas o jogo retorna.
E nesse retorno o Vasco logo no início faz o seu terceiro gol, gol do Ryan. E aqui eu vou ser justo, teve uma polêmica na origem da jogada, teve um carrinho no Ricardo Matias, que eu, a princípio, que eu só via a câmera do jogo mesmo, não vi um replay mais próximo, a princípio me pareceu na bola. Mas por ter sido um carrinho forte, de fato, se tiver alguma câmera mais próxima que mostre, que prove, que teve o contato no pé do Ricardo Matias, aí eu mudo de opinião e falaria que seria falta. Mas a princípio me pareceu na bola, porém é de fato algo discutível se aparecer uma câmera que mostra que teve o contato no pé do Ricardo Matias, justamente por ter sido um carrinho forte. O Thiago Mendes dá um passe de trivela incrível para o Andrés Gomes e o Andrés Gomes cruza para o Ryan fazer o terceiro gol do Vasco. Por sinal, esse é o Vasco que deu certo, cara. É um Vasco com Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. O Ryan mais centralizado, o Andrés Gomes pela esquerda, o Nuno Moreira pela direita, às vezes trocando de posição, e o Coutinho centralizado. Né? O Vasco que jogou o seu melhor futebol nessa temporada não tinha o Verratti, de fato. Melhorou sem o Verratti. Porém, nessa fase ruim que entrou, o Verratti voltou a ser aproveitado como titular em determinados momentos. O Nuno Moreira tinha começado a ser desfalque, é por isso que o Verratti tinha voltado. Agora, a linha de frente que fez o Vasco jogar o seu melhor futebol nessa temporada, jogou essa partida e voltou a apresentar um grande jogo, né? Acho que desse meio para frente está nítido qual que é o melhor Vasco possível. E por mais que o Verratti seja ídolo, hoje ele é um jogador para segundo tempo. Enfim, sai ali o terceiro gol. O quarto sai logo em seguida, cara. Uma jogada de bola aérea, Vasco se adaptando às situações, não tinha muito como o Vasco trocar muitos passes, que é a característica principal do Diniz, justamente pelo campo estar pesado, a bola prendia, não tem como trocar muitos passes assim, porque se vem uma marcação um pouquinho mais forte, vai recuperar a bola. Acontecem muitas coisas imprevisíveis quando o gramado está nessas situações. Enfim, cruzamento, o Calma Barros cabeceia, o Rocher faz uma boa defesa, um ato de reflexo, só que ela volta no pé do Calma Barros. E o Calma Barros estava com um ódio no coração, estava com uma raiva quando essa bola veio, que ele dentro do gol fuzila, cara. Se essa bola vai no Rocher, ele desmaia o Rocher de tão forte que ele finalizou. Foi realmente um gol para extravasar do Calma Barros, que matou o jogo. Esse 4-1 definiu esse resultado do Vasco já logo no início do segundo tempo, né? Ali acabou a partida, basicamente. Porém, não acabou por aí o placar. Um pouquinho depois, uma jogada de contra-ataque do Vasco e parece que a sorte está mudando. Porque o Vasco faz tomadas de decisões talvez não tão boas. O Coutinho finaliza travado, a bola rebate, sobra, volta. E aí o Nuno Moreira recebe um passe que vai mais esticado do que devia, inclusive. E aí ele nem olha pro gol, ele tá de cabeça baixa. Não sei, acho que só ele mesmo vai poder falar se foi de propósito ou não. Mas quando todo mundo esperava um cruzamento, ele chuta em direção ao gol. E principalmente o Rocher esperava um cruzamento, não estava bem preparado e acaba meio que espalmando para dentro do gol. O Vasco faz ali o seu quinto gol, que transforma essa vitória em goleada, traz um alívio muito grande para essa reta final de Brasileirão e uma crise ainda maior pro Inter nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Vasco vai para a 10ª colocação com 45 pontos. Tava lá para 13º, 14º, foi vencer um jogo e já foi para 10º. Esse meio de tabela, cara, tá algo muito equilibrado. Por exemplo, do 8º colocado até o 13º, a gente tá falando de 3 pontos. Então, é muito equilíbrio nesse meio de tabela. E se você embala uma fase tão ruim como o Vasco tinha embalado, você para de olhar para cima e tem que começar a olhar para baixo. E é isso que vinha acontecendo com o Vasco, né? E se tivesse mais algumas rodadas, provavelmente isso iria acontecer com o São Paulo, provavelmente, depois de tomar 6 do Fluminense, né? E o Inter aconteceu isso, né? Entrou em uma fase ruim, é por isso que agora está em 16º com 41 pontos, restando 2 rodadas. Logo abaixo do Inter tem o Vitória com 39, acima o Santos passou o carro para cima do Sport, meteu 3-0, com isso passou o Inter, né? Muito por conta do saldo de gol. Foi o saldo de gol que fez o Santos passar. Se o Inter perde por 2-1, o Inter estava na frente do Santos, então essa sacolada que tomou do Vasco foi muito prejudicial pensando em saldo de gol, que pode ser algo a definir o campeonato. E o Vitória vai jogar, se não me engano, nesse sábado mesmo, contra o Mirassol em casa. É difícil, mas é no Barradão, vai estar lotado. Se o Vitória vence, vai para 42, passa do Santos e do Inter. E aí vai ficar cada vez mais emocionante esse campeonato. O Fortaleza melhorou também, tá com 37, se vence vai para 40 e continua vivíssimo. O Ceará desandou e vai ter 3 jogos difíceis nessa reta final, né?
que é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? Então tá lascado. Só que são 2 desses 3 confrontos em casa. Então, cara, tem muita coisa pra acontecer. Porque o Ceará pega os adversários mais difíceis e tem possibilidade de perder os 3 jogos e ficar com 42 e ser rebaixado. O Santos ainda vai jogar contra o Juventude, o que pode dar um alívio grande, e na última rodada um Cruzeiro que provavelmente não briga por mais nada. O problema é que o Juventude fora, por mais que o Juventude agora já praticamente não, já rebaixado. O Inter, o problema é que vai enfrentar o São Paulo fora de casa, mas é um São Paulo em crise, e na última rodada é o Bragantino em casa, e um Bragantino que também não tem nada demais. O Inter tem 2 jogos vencíveis, que dá pra vencer. O problema do Inter é o Inter, não é nem o nível dos adversários. E o Vitória tem que vencer do Mirassol, pensando em escapar. Fortaleza também, se quiser escapar, tem que vencer os 3 jogos. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato, mas o fato é um alívio muito grande para o Vasco e uma crise ainda maior no Inter. Bom, eu torço pro Grêmio, então eu fico feliz. Tomara que o Inter caia. É isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.